Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Suelen Colombo, sou professora de Processo Civil e Visual Law e recebi o convite de ministrar algumas aulas sobre direito do entretenimento. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei extremamente feliz porque tem momentos em que a ficha cai assim, né? E eu vou te contar rapidamente essa história para que faça sentido para você tanto essas aulas quanto a escolha da sua profissão, a escolha do que você vai fazer. Enfim, você vai entender melhor aqui no final. Meu sonho era sempre trabalhar com questões relacionadas à televisão. Por quê? Desde criança, desde muito pequena, eu frequentava as emissoras de rádio com meu pai. Meu pai tinha programas em algumas rádios, geralmente era de madrugada que a gente tinha. E eu sempre ia com ele nesses programas. Então eu conhecia estúdios, como tudo acontecia. E eu achava sempre aquele mundo muito mágico. Depois meu pai montou uma emissora de rádio mesmo no interior aqui de São Paulo. E eu tive a oportunidade de estar com ele lá nessa montagem. Ele inclusive montou a própria torre, ele que construiu essa torre, ele me explicava como funcionava as ondas, como que aquele sinal era transmitido para outros lugares, enfim, e ele montou toda a estrutura da torre, que era quem gerava o sinal daquela antena, né, para as cidades as quais aquela emissora de rádio podia ter o sinal aberto ali, ter a sua divulgação naquela cidade, tá? Então, assim, eu convivi com isso. Por outro período também, ainda muito lá atrás, ele produzia LP, a maioria de vocês não vai saber o que é, aquele disco de vinil, vocês já ouviram falar, que tocava na vitrola. Então, ele separava alguns cantores que ele entendia que eram bons, que eram interessantes e que poderiam fazer sucesso, levava para o estúdio, gravava e colocava ali naquele CD e vendia e comercializava. Ou seja, durante praticamente toda a minha vida eu estive interligada a esse mundo de televisão, de rádio, enfim. E isso para mim sempre fez muito sentido e era muito gostoso. Em contrapartida, meu outro sonho era direito, porque eu sempre adorei defender aquilo que eu acreditava. Eu entendia que, desde muito cedo eu entendi que o meu papel era esse, era defender, era em busca dos meus direitos, dos direitos das pessoas que eu gostava. Só que eu nunca tinha imaginado poder unir essas duas questões, até porque aparentemente na minha cabeça naquela época era tudo muito distoante, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Pois bem, aí eu me formei, enfim, meu irmão dando sequência, trabalhando com essas coisas do meu pai, com emissoras, enfim. E continuei nesse meio, agora não tanto, e fui pro direito. Ok, então tô trabalhando lá como advogada, enfim, prestando o meu trabalho para várias empresas e pessoas físicas também, quando eu fui trabalhar em uma produtora de televisão, talvez uma das, se não for a maior, é uma das maiores produtoras de televisão aqui de São Paulo, que tem a sede aqui, né, no Brasil, mas tem uma filial lá fora, enfim. E essa produtora acaba por produzir audiovisuais e todos os materiais que você vê por aí. Shows, filmes, documentários, novelas. A gente presta assessoria também para outras emissoras de televisão grandes, tá? Como serviço de terceirizada, enfim, são diversos tipos de serviços que a gente presta. E eu nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. Então, por essa razão que eu quero contar isso daqui nesse primeiro bloco para vocês entenderem. O que acontece? Às vezes a gente tem um sonho e a gente gosta de algumas coisas, mas a gente não sabe como isso pode trabalhar junto, ou como isso pode acontecer na nossa vida. E qual a conclusão que eu chego? Que a gente precisa ser determinado e que a gente precisa lutar para conquistar o que a gente quer. Que a vida ela vai organizando as coisas para que elas aconteçam da maneira que tem que ser.
E eu nunca tinha pensado que eu estava exercendo hoje o direito do entretenimento, porque ele não é muito conhecido, né? Ninguém fala muito disso. Então você fica pensando assim, ok, direito do entretenimento, né? Nunca tinha nem parado para pensar nisso. E quando eu recebi esse convite, que eu fui entender o que era, exatamente tudo que hoje eu faço e tudo que eu vivi durante toda a minha infância e juntando essas duas coisas. Então é muito interessante você ver essa possibilidade, né? E como que essas duas áreas funcionam? Como que a gente pode dizer que o direito está 100%, né, intercalado, interligado, vamos dizer assim, ao mundo do entretenimento? Você vai entender isso e eu vou conseguir passar para vocês todas as áreas que são relacionadas ao entretenimento. E você vai perceber que há, sim, várias áreas que podem ser novas no seu no produto ali que você oferece, no serviço que você oferece no seu escritório. Talvez algumas que você nem sabia que poderia exercer, isso que é legal. E não tem uma limitação, por exemplo, eu vou te explicar isso, a gente vai contextualizar e você vai entender melhor. Às vezes a gente acha assim, não, por exemplo, eu trabalho com o direito do trabalho. Ok, é uma área específica, perfeito. Só que você pode trabalhar com o direito do trabalho e ter link ao direito do entretenimento. Aí você vai me perguntar, mas Suelen, como que isso é possível? Bom, se você trabalha para pessoas que de alguma forma, pessoas ou empresas que de alguma forma estão vinculadas ao entretenimento, o seu serviço como advogado trabalhista vai fazer todo o sentido, ok? Então vamos imaginar, se a empresa que você está prestando serviço ou quer prestar serviço, ela vai trazer um cantor para fazer um show em uma determinada cidade, em um determinado lugar, tem toda uma organização ali, tem as pessoas que são registradas ou não, como que é o formato daqueles contratos que vão prestar serviço no dia do show. Qual que é aquela estrutura? Esse cantor, ele é brasileiro ou ele é estrangeiro? Como que vai funcionar esses contratos? Tem impostos diferentes? Tem que recolher alguma taxa? Tudo isso está relacionado, tá? Então, assim, você vai ver direito do trabalho, você vai ver outras áreas do direito completamente ligadas a isso. E é sobre esse tema que a gente vai tratar, você vai ver que vai abrir um triplex na sua cabeça de opções. E é interessante porque, quer queira, quer não, é a nossa vida, o nosso dia a dia, né? O entretenimento, ele tá em tudo, ele tá no nosso celular, quando a gente abre, a gente pode assistir ali o vídeo, um filme, um show em alguma plataforma da internet. Ele está na televisão que você assiste e por aí vai. Então, ele está hoje, mais do que nunca, no nosso cotidiano. Então, não tem como fugir disso. Então, com certeza, há ali espaço para você trabalhar de uma outra forma que talvez você nunca tinha pensado ou observado, tá? E como que vai ser a estrutura dessas nossas aulas? Primeiro, eu vou contar para vocês aqui a etimologia da palavra, o que significa, porque a gente precisa entender o básico e entender toda a estrutura do começo, para que tudo faça sentido. Então, a gente vai trabalhar sobre o conceito, a origem do entretenimento, como que isso funciona. E eu vou colocar para vocês aqui, de uma forma bem diferente, a história do direito do entretenimento. Como que a evolução do entretenimento foi acontecendo, linkado com os direitos que foram ou eram violados, ou não eram respeitados, ou ainda não tinham uma certa estrutura, porque ainda não havia essa necessidade, porque era um produto novo. Então a gente vai abordar todas essas tratativas e vou te trazer aqui a história. Lógico que de uma maneira bem sucinta, bem resumida, porque senão a gente vai perder o foco.
E eu criei de 2 formatos, tá? O primeiro formato que eu vou fazer é o tradicional, que eu vou ler com vocês aqui os slides, a gente vai pontuar algumas coisas, vou fazendo algumas observações para que vocês consigam entender a história, o que aconteceu naquela época e qual foi a necessidade de regulamentar aquilo. A gente vai trazer alguns pontos ali principais. Por óbvio que não dá para esgotar o assunto, porque nós estamos falando de muitos anos, de muita coisa que aconteceu. Mas para vocês terem um panorama aí geral. Só que eu vou fazer de 2 formas. Eu vou fazer dessa forma tradicional para que você entenda, porque tem gente que gosta mais desse formato, mas também vou fazer aqui para vocês uma história um pouco mais resumida, de uma maneira um pouco mais lúdica. Então, caso você não queira ver uma ou outra, pode pular, tá bom? Mas enfim, o importante é que você vai sair daqui entendendo o que é direito do entretenimento de uma forma ampla e geral, e para que você possa identificar aonde o seu serviço pode se encaixar ali. Isso que é bem legal, tá bom? Pois bem, agora que a gente já fez as devidas apresentações, vamos iniciar aqui as nossas aulas. Primeiro, o que é direito do entretenimento? Antes de eu começar a falar sobre o que é direito do entretenimento, como eu falei, a gente precisa entender a etimologia da palavra, o que ela significa. Bom, a palavra entretenimento, eu vou resumir aqui para vocês, mas depois está todo o slide aqui com a base teórica para vocês poderem estudar, ler, conferir, tá? Ela vem do latim. E a princípio, lá no latim, ela significava o tenere, né? Era uma palavra composta, né? De inter e o tenere. O tenere significa segurar, manter. E o inter é manter aquela tensão entre alguma coisa, no meio de, tá? E você sabe que a língua, ela é viva, né? Por que eu falo que a língua é viva? Porque ela sofre mutação com o tempo. Conforme a gente vai vivendo, vão aparecendo outras necessidades, nós vamos sofrendo influências, às vezes mais em uma região, menos em outra. Nós vamos tendo contato com outras culturas e tudo isso faz com que a nossa língua ela seja alterada. Então, todo mundo sabe, né? Porque assim, lá no início dos nossos estudos na escola, quando a gente é bem pequeno ainda, a professora fala que antigamente se falava voz-me ser, depois passou para você, e agora quando a gente fala é ser, e se for escrever ainda é só o VC, né? Por quê? Não é a maneira formal, mas hoje o formal é você. Só que não era você, era voz-me ser. Né? Ela sofreu ali uma redução. Então, o vocábulo é sempre o que é o atual. Por quê? Porque a forma como a gente fala hoje não é necessariamente, por mais que a gente esteja falando na mesma língua português, aqui os nossos avós falavam, tá? Tanto que sempre vai ter palavras diferentes, ou que a gente não conhece, ou com sentidos que pra gente é diferente, tá? Então, isso é muito normal da língua, porque ela tá viva e ela sofre essas mutações por diversos outros fatores. Não foi diferente durante todos esses anos. E essa palavra que veio do latim, no francês, ela passou a ter uma conotação e uma ideia de distrair e divertir. Só que se você parar para pensar, eu ainda vejo que sim, eu entendo, tá? Mas aí é uma opinião particular minha, que ela passou a assumir outro sentido também. Ou seja, houve uma soma aí, ela agregou. Por quê? Se tenere, que a gente viu, significava manter, quando você fala em entretenimento, é manter também. Porque quando você está num show de música, num teatro, num circo, num cinema, o que você faz? Você presta atenção naquilo ali. Você fica preso ali, seguro ali. Você se mantém fixo ali. Por quê? Porque você vai para um outro mundo, você tem que prestar atenção. É uma outra realidade, é uma nova proposta que você está ali se colocando. Então você meio que sai da sua realidade e passa a viver por aquele período de tempo,
aquilo que você está assistindo, aquilo que você está contemplando ali. Então, eu creio que apenas houve algo que foi agregado, tá? E não necessariamente mudou, porque ainda tem esse sentido, sim, de manter a pessoa em outro mundo, em outro lugar, em uma outra realidade, numa fantasia, tá? Mas agora com sentido ainda de causar um pouco mais de, vamos dizer assim, alegria, diversão, uma distração, né? Isso é muito interessante, tá? E aí, esse lazer que veio hoje pro português, quando a gente fala de entretenimento, é realmente o lazer. Aquilo que te traz conforto, que faz você sair daquela sua realidade. Por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, você tem vários compromissos e você precisa de um momento para que você dê uma pausa nisso tudo e vá colocar sua cabeça em algo mais tranquilo, mais leve, para você ter um momento ali de lazer, sozinho ou com alguém, para que a sua cabeça possa também ficar melhor para trabalhar na segunda-feira seguinte, né? Porque a gente precisa ter esses momentos aí para relaxar, para a gente poder dar uma pausa nas coisas, nas responsabilidades e nos problemas, né? Pois bem, e aí a gente pergunta, o que é direito do entretenimento? E eu já gosto de falar o seguinte, direito do entretenimento é uma junção de várias outras áreas do direito. O que eu quero que você entenda? A principal coisa que eu quero que você entenda. Por exemplo, direito do trabalho, direito penal, direito constitucional, direito civil, tributário, são áreas, previdenciário, por exemplo, são áreas específicas do direito. Ela tem ou código, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, ou a CLT, que ela tem ali uma legislação específica para aquela área. Nós temos o Código Tributário e por aí vai. Só que você não tem o Código do Direito do Entretenimento. Isso, por enquanto, ainda não existe. E eu acho que não vai vir a existir, e eu vou te explicar por quê. Porque o direito do entretenimento, que é o lazer, por exemplo, aqui no Brasil, ele não consegue ser único e específico. Por quê? Porque ele precisa contar com outras áreas. No direito do entretenimento, nós vamos ter aqui uma abordagem multidisciplinar. Nós vamos contar com o direito do trabalho, nós vamos ter dentro do direito do entretenimento civil, tributário e por aí vai. Ou seja, ele é a junção de várias outras áreas. Por isso que ele não pode ser chamado ou denominado de uma área do direito, porque não tem nele uma única área. Ele é composto de várias áreas do direito e você vai entender porque a gente vai abordar aqui, tá? Pode ficar tranquilo. E o que é interessante? O que eu sempre falo para os meus alunos e para todo mundo? Quando você pensa assim, vou estudar outra área ou outra coisa, você não precisa fugir da sua área, mas você pode agregar, você pode somar algo novo nos seus serviços para que você possa oferecer. Porém, eu sempre falo o seguinte, o advogado, assim como todo profissional, ele tem que ter uma visão bem ampla, bem aberta. Eu costumo falar que a gente não tem como ser especialista, gente, é uma opinião minha, tá? Em mais de 2, 3 áreas. Por quê? Porque você sabe, você há de concordar comigo quando eu te explicar. Você sabe que quando você pega uma área para estudar, parece que ela vai criando vida e ramificações, porque ela não para por ali. Você vai pegar, por exemplo, a CLT. Se você decorar a CLT, ainda não vai ser suficiente, porque você ainda vai ter as normas regulamentadoras do trabalho que você precisa conhecer, você não precisa dominar, você precisa conhecer. Você vai precisar também conhecer várias outras jurisprudências, vários outros entendimentos, julgamentos diferentes de cada tribunal.
posicionamentos diferentes, alterações que aquilo sofre, ou seja, sempre tem algo novo para aprender. Então, você não tem como, na minha opinião, ser especialista em mais de 2, 3 áreas, tá? É especialista mesmo, tá? Não é entender por alto, saber como que funciona. Isso dá pra gente saber praticamente na maioria, mas assim, profundamente, para você dominar todo aquele assunto, tanto a parte do direito material como do direito processual, né, é um pouco mais complicado. E tem o procedimento ainda, né? Por exemplo, quando eu falo para vocês do previdenciário, o previdenciário, você não tem que conhecer só a legislação e pouco de processo civil para você poder ingressar com alguma ação. Você vai utilizar ali o direito civil. Só que ainda tem todo aquele procedimento administrativo que você faz antes, que também tem outro formato que você precisa entender. Por isso que eu entendo que é como se fosse aqueles mapas mentais que a gente vê que você clica no botãozinho, aí abre um monte de outros caminhos. Aí você clica, abre um monte. Então, assim, não dá pra gente ser especialista em tudo. Porém, a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Gente, fechou esse bloco aqui, mas eu volto com vocês daqui a pouco no bloco seguinte, tá?